Acho que eu viajaria mais umas 14 só para pegar essa chegada aqui, essa vibração tão querida, tão saudosa, né? Sabe que eu estava pensando que não tem nem 2000 anos a gente estava condenando Jesus num sábado por ele estar curando a gente que era fariseu e pensando, como é que pode esse moço no sábado fazendo o que ninguém pode fazer, porque o sábado era o dia da gente não fazer nada. E aí estamos 2000 anos depois, num sábado, depois do almoço, que é uma luta, né, gente? Eu vou numa luta hoje aqui também, viu? Para falarmos da caridade, né? São quase 80 anos de lembranças, de memórias. Eu fiquei conferindo aqui na programação de vocês os conceitos, né? Na segunda, a caridade, os ensinos de Jesus. Depois, na terça, a Beth falando da prática cotidiana da caridade. Na quarta, caridade moral e caridade material. O Zé, lá de Boa Esperança, na quinta, falando como a caridade é uma virtude espiritual. E hoje? Será que nós falaremos de conceitos que, em teoria, a gente já está careca de saber? Porque essa é a realidade, não é mesmo? E quando o Cláudio me convidou, eu sempre tenho um desafio muito grande de falar aqui. Eu sinto uma responsabilidade muito grande de falar aqui. Acho que é a sexta ou sétima vez que estamos juntos, contando as nossos encontros à distância. Eu sinto a responsabilidade porque há casas que são faróis, que alcançam grandes distâncias. E aí ele não me mandava o tema, e não mandava o tema. E eu, gente, o que que eu vou falar? E o que que eu vou falar? E assim que ele mandou o tema, porque o alto é que nos conduz, era precisamente um tema que estávamos nos debruçando para um outro projeto que estamos desenvolvendo. E quando ele falou, eu até nem contei para ele na hora, falei, tranquilo, vamos seguir. E nos encontramos semana passada em Sacramento, na Escola do Espírito. Adiantei para ele o assunto e ele falou, não, segue, é isso aí, segue a sua intuição. Porque quando falamos de caridade, fé e esperança, a gente quer entender o conceito do que seja caridade, né? A gente quer ter com clareza o que é a ideia da caridade. Mas, junto com o tema, ele fez um contexto. Cláudio falou assim: Noan, porque estamos, depois de 10 anos estudando o projeto de caridade, agora numa fase diretiva. E aí ele me ganhou, mas de um jeito que ele nem imagina. Porque nesta existência, a nossa profissão, enquanto arquiteto de formação, na docência, nos últimos 15 anos, é ensinar a projetar. Esse tem sido o nosso ofício nos últimos 15 anos. Como os profissionais podem edificar um prédio a partir de um projeto de arquitetura. E a grande maioria dos estudiosos do projeto da caridade, que não percebem que Eurípides, a partir da evangelização de espíritos, apenas recupera o projeto de Kardec, que, como professor que era, sabia que, como todo plano, como toda ideia, ela precisava de diretrizes, ela precisava de métodos e de sistemas. Também já sabia da necessidade de organizarmos isto enquanto projetos. E aí o Cláudio falou: não, então, a ideia é implantarmos o projeto.
E eu falei, precisamos falar então disso. Um projeto de caridade é uma ideia ou um plano? E aí eu já estou inaugurando a nossa tarde, porque ficaremos as próximas 2 horas aqui. Se a gente não conversar, alguém vai dormir. Se alguém dormir, professor que sou, eu vou passar a pergunta para a pessoa. Então, acho bom todo mundo interagir e participar, porque não é para ser uma palestra. Gente, eu não sou palestrante, não me proponho a ser, porque acho que agora estamos numa nova fase da doutrina. Precisamos trocar nossas experiências. Aquilo que eu organizei enquanto material, porque foi só esse o meu trabalho, enquanto médium, porque as diretrizes partem sempre dos que nos tutelam, e vocês, que aqui não estão na condição de estudantes, somos todos aqui neste papel, precisam participar. Então, vocês acham que um projeto de caridade é um plano ou uma ideia? Eita! É uma ideia? É um plano? Olha só o que Kardec diz na revista de 1867, Revista Espírita. Uma ideia não é um programa. Um programa é uma linha traçada da qual ninguém se pode afastar conscientemente. Um plano detido nos mais minuciosos detalhes e que nada deixa ao arbítrio, onde todas as dificuldades de execução estão previstas, onde as vias e meios são indicados. O melhor programa é o que deixa o menos possível o imprevisto. Então veja, um projeto de caridade, ele precisa nascer de uma ideia, mas ele não pode ser uma ideia. Porque se ele for uma ideia, ele dá margem para o que é o que acontece conosco todo santo dia, não é? Acordamos, fazemos planos, temos ideias, mas são ambos sequestrados pelo do cotidiano. Aquele mais simples, uma visita, um WhatsApp, uma panela no fogão, uma louça que inexplicavelmente se multiplica na pia. Estes imprevistos nos sequestram de um plano que precisa ser tão claro em suas vias e meios que não deixa espaço para o arbítrio, ou seja, para a mudança das ações. Percebam que não dá para seguirmos com projetos de trabalho se não tivermos clareza de onde queremos chegar. Porque os meios e as vias só existem se soubermos aonde vamos chegar. Quando Eurípides chama a proposta de evangelização de espíritos de método, é porque ele sabe que método é o meio de se chegar a algum lugar. E isto, se nomeado como de evangelização de espíritos, então é o meio e a via para se chegar na ação do evangelho nos espíritos. Ao contrário, com um objetivo bem definido, um plano claramente traçado, sabe em que se compromete. Ou, pelo menos, se adere a uma coisa praticável ou uma utopia. A caridade para vocês, hoje, sejamos honestos, porque estamos no tribunal da nossa consciência. Para vocês, ela é praticável
enquanto alcance ou é uma utopia? Vocês se vestiriam de mendigo para pedir apoio para a casa espírita? Porque eu preciso ter clareza disso para entender ao que vai aderir esta ideia. Pode-se apreciar com a sinceridade da intenção o valor da ideia, a combinação mais ou menos feliz destas engrenagens, as garantias de estabilidade e calcular as chances de êxito ou de insucesso. Percebem como os bons espíritos sabem da eficiência ou não da nossa existência, a partir do nosso planejamento reencarnatório? Porque eles conseguem calcular, a partir de garantias de estabilidade, se vai dar certo ou não. Porque o planejamento reencarnatório não é uma sucessão de determinantes. Não é. Por isso, temos que parar com aquela história de eu preciso ter um sinal de Deus para saber se eu devo ou não fazer isso. A gente anda pedindo e esperando os sinais dos bons espíritos até para escolher quais atividades a gente faz na casa espírita, gente. Não preciso saber se é isso mesmo que é para mim. Deixa eu procurar tal ou qual médium para ele me dizer o que eu devo fazer. E assim temos aguardado 10, 20, 30, 50, 60, 2, 3, 10, 20 existências e o tempo correndo. Mas se eu tenho com clareza a ideia e o plano a ser realizado, eu preciso questionar com quem eu devo realizar. Porque veja isso no artigo A Liga do Ensino, acreditem se quiser, está registrado, e são 3 artigos, de uma iniciativa que não era de Kardec, mas que foi enviada a Kardec para que ele desse os seus apontamentos. E ao longo dos meses, chega até a ser anos, ele vai então dando uma lição de método. Mas nós não somos professores, não somos mesmo, gente, mas somos todos alunos. Estamos todos na mesma escola. E, inclusive, matriculados no mesmo colégio. Porque o Colégio Allan Kardec espalha suas salas pelo Brasil. Então, precisamos entender e muito dos meios de se chegar a um objetivo. E respondendo aos que ansiavam por esta Liga dos Ensinos, ele diz: quando o autor de um projeto necessita de um apelo à confiança pública e não quer assumir sozinho a responsabilidade da execução, opa, alguém se identificou com isso aqui? Só 100%, né, gente? Vocês já perceberam que, na atualidade, a grande maioria de nós procura a casa espírita porque está em dor, e estando em dor, quer as facilidades da casa espírita em praticar a caridade? Porque aqui já está estruturado um trabalho de caridade, não é? E aí você escolhe aonde você vai participar. Ou é convidado, ou é direcionado, não é mesmo? Nós não criamos mais. A partir da década de 70 e 80, nós não criamos mais projetos de caridades nas casas espíritas. Nós estamos dando manutenção nos projetos que já existem. Por quê? Porque não querendo assumir sozinho a responsabilidade de execução, além de cercarmos-nos de mais luzes, reunimos-nos ao redor de um certo número de pessoas, cujos nomes sejam uma recomendação. Vou na casa do seu Dutra, vou na casa
Da irmã Ângela. As casas tinham nomes, gente. Porque eram estas almas, esses espíritos que coagulavam isso na casa espírita. E isto era necessário para quê? Para que na fase de implantação da doutrina, da construção dos prédios, nós tivéssemos a segurança de em quem apoiá-los. Mas e hoje? A casa Caritas é de quem? De todo mundo, não é? Não sei se essa notícia é boa, não, hein? Porque se é de todo mundo, é de todos nós. Porque estamos todos reunidos e congregados numa luz que nos reúne. Ele segue. Esse comitê é uma garantia, eu não quis dar destaque nisso, mas para que vocês não deixem de procurar e percebam que, seja a operação, seja a nomeação, seja o conselho fiscal, tudo isso já está estabelecido. É o motivo dos 80 anos. 79, o ano que vem 80. Já está pronto. Os que nos precederam já estabeleceram e pavimentaram um caminho com seus esforços, com muitas lágrimas, com perseguições que não imaginamos. Porque para nós a doutrina sempre foi leve. Para eles era uma luta social. Declarar-se espírita era um selo de exclusão. Ainda que você ganhasse em alguns poucos grupos o título de benemerente. Mas em geral era mexe com os mortos, mexe com o diabo. Era isso, gente. Esta era a realidade que fazia com que os espíritas não tivessem tempo de brigar entre si. Porque precisavam de tal forma se unir para se protegerem que não haviam as dissensões. E se as houvessem, o trabalho pedia que se calassem, como nos lembra o Evangelho. Aqueles que calam a voz dos indivíduos para cessar suas dissensões. Bom, mas então o que é projetar? É um projeto de caridade. Alguém aqui já projetou alguma coisa? Claro que já, gente. Claro que já. Tá parecendo meus alunos, ué? Se pergunta, ninguém fala nada, ué. Quem fez o almoço hoje? Cozinhou mesmo. Levanta a mão para eu ver. Fazer uma refeição pede altíssima capacidade de projeto. Altíssima. Porque as condições são variáveis. Tem fogões que tem 6 bocas, forno e tal, mas tem fogão que só tem 2. E aí? Você tem que pensar, ué, enquanto o arroz está cozinhando, eu refogo a carne, não é mesmo? Mas é só no fazer, naquela 1 hora do cozinhar? Não. O que tem que fazer antes? Pensar o que vai fazer. Que venhamos e convenhamos, todo mundo que faz almoço todo dia é a pior parte, né? Quando você fala assim, o que eu vou fazer amanhã? É a parte mais difícil para mim de cozinhar, sabe? Porque parece que só tem 10 pratos para você cozinhar a semana inteira, né? Mas não basta só planejar, você também precisa comprar os itens, porque às vezes não tem. Às vezes falta um item imprescindível para aquele cardápio previsto, não é mesmo? Então, todos nós projetamos. Todos nós. Nós também temos projeções daquelas mais próximas às ilusões. Por exemplo, nós projetamos viagens, né? Ai, que vontade de uma praia, né? Aí você começa, não, será que dá? Não vou olhar um pacote de viagem. Não, o pacote está muito caro.
Então vamos para, não vou falar nenhuma cidade, né? Porque senão parece que umas é pior que outras, né? Mas veja, este projeto é lá na frente, mas eu começo a planejá-lo. Então o plano faz parte do projeto. E ele nasce de uma ideia, a ideia de tirar uns dias de folga. Às vezes vai dar muito mais trabalho viajar, separar a mala, depois você volta, tem aquela mala triplicada para lavar, não é? Mas você não pensa nisso. Você só pensa nos dias que você vai ficar na praia. Porque os projetos têm essa capacidade de nos dar e nos posicionar num tempo que ainda não ocorreu. Por isso que a evangelização diz: projetar é idealizar uma proposta de trabalho usando os instrumentos disponíveis dentro de aqui tem é um erro, é um tempo. Dentro de um tempo com cálculos e definições próprias para cada construção. Isso está lá no 32º encontro, o compromisso da caridade. Porque se eu não dimensiono em que tempo e nem defino quais são os instrumentos disponíveis que eu não consigo fazer o almoço, eu não consigo viajar, eu não consigo nada. Porque o ato de projetar é inerente a o mesmo ato de existir. Estamos o tempo inteiro planejando o que está por vir. Esta capacidade alcançamos na evolução do princípio inteligente, a ponto de que nossa inteligência consegue viver no passado, no futuro e no presente ao mesmo tempo. Nem vou entrar no mérito, aproveitando a figura querida do meu irmão de coração Lucas, que é físico, para falar que o tempo passado, presente e futuro nem são tão distantes assim. Talvez eles sejam muito mais próximos do que a gente imagina. Mas se eu não começar a ter com clareza o que eu quero construir, nada se ergue. Um projeto que queremos estabelecer e que devemos buscar meios, e os meios que dispomos. Porque ninguém pode dar do que não tem. Nós já temos o bem em nós. E essa é boa, hein? Já temos o bem em nós, gente. Já experimentamos o bem. Só não o experimentamos com constância e repetição suficiente para que ele se tornasse um hábito. Ao contrário, fizemos do mal um hábito. Qual mal? Não é filosofia nem trocadilho de palavras, hein? É uma conclusão simples. O mal de não fazer o bem. Porque todo o mal que há em nós é o da ausência do bem. E aí vem uma grande boa nova. O mal não existe. Enquanto entidade e ser, ele é apenas o bem que ainda não se organizou em nós. Porque se o mal existisse em si, ele teria que ser criação divina. E Deus não pode criar o mal para ser o que ele é. Portanto, eu quis então trazer para vocês agora à tarde, já que era após o almoço, uma reflexão operosa, assim como faço em sala de aula, porque tenho tido uma grande alegria na última década, que é
compartilhar com estudantes da graduação do curso de Arquitetura e Engenharia Civil, muito mais do que um projeto arquitetônico, a ideia de um projeto de vida, de uma arquitetura de vida. Porque todos nós que queremos nos evangelizar, precisamos evangelizar todos os nossos fazeres. Não faz sentido eu tentar ser evangelizador na casa espírita e ser só professor na faculdade. Eu preciso ser evangelizador em todo lugar. E me propus a isso, com os escolhos, obviamente, de uma decisão como essa. Um certo ostracismo entre os colegas acadêmicos, um selo de ingenuidade. Ah, mas quer mudar o mundo, né? Não, gente, nós não queremos mudar o mundo. Nós mudamos o mundo todos os dias, quando nele agimos. A pergunta é: como agimos? E que mundo projetamos? Então, eu trouxe para vocês estes 5 conceitos que, didaticamente, definem um projeto de arquitetura. Para que vocês pensem hoje, vocês não sairão daqui hoje sem essas definições para vocês. Porque em sala de aula, eu sempre repito, um projeto de arquitetura é, acima de tudo, um projeto pessoal, mas que visa atender uma demanda do outro, externa. Ninguém projeta para si mesmo. A gente sempre projeta para um usuário. E um projeto, ele tem essas 5 etapas. Ele parte de um conceito, que é basicamente a ideia central que rege tudo. Eu tenho um programa, que é aquilo que vai estabelecer as necessidades e as funções. Eu tenho um contexto, ou seja, aonde ele vai acontecer, com quem ele vai acontecer. A materialidade, o que é o elemento que faz aquilo virar obra, edifício. E tenho, por fim, a própria técnica. É como é que eu vou subir aquela parede. Porque esta parede aqui, construída há 80 anos, não é igual a esse construído hoje. As técnicas alteraram, não é? Mas temos que partir do conceito para entender que, se o conceito é a ideia central que move tudo, vocês, durante a semana, tiveram muitas aulas de conceito, não é? Então, me conta. O que vocês aprenderam essa semana? Qual que é o nosso conceito de caridade, gente? Decidi trazer o contraste. Sabedor de que vocês receberiam o manjar da verdade, quis trazer uma provocação, uma inquietação. Temos confundido caridade com trabalho. Fazeção. Temos confundido a tal ponto que, muitas vezes, temos nos perdido na caridade como um sentido útil, que me libera de culpas. Natal está aí para provar isso. No Natal, todo mundo distribui cesta básica, não é? Os bazar bomba no Natal, não bomba? Porque ganha doação, até não quer mais, não é? Por que a gente ganha mais doação no Natal, gente? Porque lembra de Jesus, espírito natalino, né? Boa, tá chegando mais perto de onde eu quero. Vocês deixam de ser mentirosos, gente. A gente faz bazar no fim de ano, sabe por quê? Porque final de ano a gente tem férias, a gente aproveita para limpar a casa, a gente tem na nossa cabeça que o ano novo vai começar, tem que liberar umas coisas dentro de casa, não é? O sofá tá velho, liberar a energia do Feng Shui, sei lá o quê, não é?
Aí a gente arruma a casa, junta a sacola de roupa velha, sabe que vai ganhar um monte de roupa nova. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Nós temos transformado a caridade num sentido utilitarista. Eu já dou as minhas cestas básicas. É o que eu escuto quando eu ligo para algumas pessoas pedindo ajuda. Ah, não, eu já dou as minhas cestas básicas. Ou seja, cumpro com a minha, e eu não estou acusando ninguém, a não ser a mim mesmo. Estou apenas nos revelando, porque não dá para costurar conceitos novos se estamos repletos de conceitos velhos. Não é isso que o Cristo nos ensinou? E a gente insiste com uma agulha que não faz sentido. A agulha do utilitarismo tem feito isso aqui, ó. Mesmo cercados de máquinas e recursos que prometem aliviar o nosso fardo. Então, teremos tecnologias. Olha a quantidade de tecnologia que nós temos disponível aqui neste centro, que há 80 anos provavelmente mal tinha energia elétrica. E tantos continuam exaustos, porque é assim que nós estamos, não é? Cansados sem saber por que de tanta coisa. Distantes de si, prisioneiros de um tempo que nunca basta. Não dá, o nosso tempo não é suficiente, gente. A brincadeira vira verdade. Ah, eu acho que eu preciso de mais 2 dias de 24 horas. Gente, que hora que a gente estabeleceu isso como realidade? E estamos tentando viver assim. Inclusive agora, numa estética de corpos saudáveis, de roupas de yoga, não é? Mais uma pressão. Porque agora, além de tudo, a gente tem que ser magro. Como é que pode, gente? Como é que dá para ser saudável com tanta coisa que a gente vive? Não tem como. Há uma celebração quase ritualística do trabalho, do labor. Por isso que nós confundimos caridade com trabalho. Mas a leveza espiritual, que seria o fruto natural da tecnologia, que seria o fruto natural de eu não precisar fazer tanta coisa. Eu tenho tempo para ser quem sou, espírito. Eu me perco nas dobras de um calendário que está sempre lá marcando o que eu tenho que fazer, não posso esquecer, e aquela outra agenda, e tudo isso cada vez mais trocando realização por rendimento. Quem nunca falou que, nossa, hoje eu não rendi nada? Falamos isso hoje, não é? Talvez, porque o fazer se o multiplicou, o ser permaneceu ausente. E quando a ação não brota da alma, o movimento cansa, gente. Porque o espírito não cansa. O espírito não cansa, ele não tem a energia para ser consumida. E isto nós já sabíamos desde a década de 60. Porque em 60, no Pensamento e Vida, aliás, acho que até antes, o Emmanuel tem um texto interessantíssimo falando sobre os tipos de trabalho, para que não desse margem para a dúvida. Trabalho não é caridade. Ele fala do trabalho obrigação, que é o trabalho remunerado. Todos precisamos trabalhar, gente. Não tem como. Não tem como. Mas nós não precisamos ser escravos do trabalho, voluntariamente. Porque somos escravos, o Chico falava isso. Eu sou natural de Uberaba. Então a gente sabe muitas conversinhas que o povo falava do Chico, né? E eu ainda me lembro, eu morei em Uberaba até os 6, 7 anos, e eu me lembro disso, do Chico falar assim, ó, a vida vai bem enquanto a gente está lutando pelo pão, mas a hora que entra a manteiguinha, é a cara do Chico isso, né? A hora que entra a manteiga, porque o pão é pão, você está com muita fome, pega um pão quentinho, não tem nada melhor, não é? Mas com a manteiguinha é melhor ainda, não é? E aí a gente foi pôr uma. Aí, tá vendo? Aí a gente foi pôr numa geleia. Aí, para não ficar gordo, a gente comprou uma geleia dietética.
que é 3 vezes mais cara, não é mesmo? Engorda do mesmo jeito, gente, porque ela só não tem açúcar. Mas ela é cheia de gordura, porque senão não tem sabor. E a gente quer sabor, porque a gente quer o prazer da geleinha. Então, olha a sabedoria do Chico. Para o pão, gente, nunca vai faltar. Vede as aves do campo. Elas nem tecem nem fiam. Nunca nos faltará o pão. Mas a manteiguinha às vezes precisa faltar. Para a gente parar de gostar de tudo que a gente gosta, diz o Paulo. Desgostar do que gostamos. Mas é também o trabalho-ação. Esse aqui, particularmente, me alcança nessa existência. Que é o trabalho que muda o meio. Que é o trabalho que muda o ambiente. Que é o trabalho que acontece de fora. Que, em geral, a gente não ganha muita coisa. Mas que a dona Marilda, a mamãe dela, Marieta, que a dona Marieta fez. Foi além do trabalho obrigação, ela fez o trabalho ação, mudou este ambiente aqui, ó. Ele não existia e agora ele existe. Ergueu um lugar. Vocês conseguem imaginar a potência disso? E Emmanuel diz mais, e há também o trabalho serviço, aquele que a gente doa de si mesmo. Mas aí a gente veio e transformou a caridade em dar. Todo mundo aqui já deu alguma coisa, gente? Todo mundo, não é? Eu trouxe uma lista para vocês das pessoas que dão coisas. Ó, tá em vinha de luz. Quem dá para se mostrar é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vistas que lhe são peculiares, é tirano. Eu vou perguntar e vou fechar o olho para vocês responderem e eu não ver quem. Certo? Quem já fez isso? Dar para dobrar o outro. Gente, a gente faz isso demais. Todo dia a gente faz isso. Porque a gente quer controlar o outro, supostamente salvando-o. Porque você sabe o que é melhor para ele. Ele não sabe. A gente faz isso com o marido, a gente faz isso com esposa, a gente faz isso com vizinho, com filho, com irmão. Quem nunca fez um agrado para um vizinho porque estava planejando fazer uma festa? Tá vendo quanto o evangelho é cotidiano, gente? Não estou falando essas coisas para vocês se divertirem. É para vocês perceberem que o evangelho é para nós, no cotidiano, no dia a dia. Porque é muito bom falar do evangelho aqui. É muito bom experimentar esse ambiente. Mas não é aqui que a gente se evangeliza. É na existência. A lista segue, gente. Opa, vou ler todo mundo. Quem dá para livrar-se do sofredor? É displicente. Claro que é displicente. Ah, não. Pede, vai lá, pega um saco de feijão e dá para o menino embora. Até doeu, né? Displicência. A ausência de vínculo com o outro. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. A gente gosta de título, gente. Cuidado, porque a gente acha que título é só esses da fama, esses da televisão, do YouTube. Não. Às vezes você quer ter o título da melhor mãe do ano. Às vezes você quer ter o título de que todo mundo obedece.
Isso é tolice, gente. Às vezes você quer ter o título de quem tem as melhores ideias. Às vezes você quer ter o título de que só eu trabalho nessa casa, ninguém mais trabalha. Isso é um título, gente. E, portanto, se você é a que mais trabalha, você merece. Tá vendo, gente? Tolice. E não sou eu que estou dizendo, hein? Pelo amor de Deus. É o Emmanuel. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Eu nunca vi uma palestra em casa espírita sobre ambição. Nunca vi. Nunca vi. Porque chegamos num tempo em que a ambição virou virtude. E ela é uma doença. Ela é uma doença. Ambicionar nos adoece. Porque o nosso modelo não tinha uma pedra para encostar a cabeça. E não caiam na falácia de que há ambição boa. Não tem. É igual falar que tem orgulho bom, inveja branca. É assim tão, dá uma margem para discussões. Eu já ouvi uma pessoa discutindo na casa espírita e falando assim, ó, porque eu estou irado, estou cheio de uma ira santa. Igual Jesus virando as barraquinhas lá no templo. Não, 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 não. O Cristo não estava irado. Não estava. Ele estava sendo coerente com a casa do Pai. A quem dá para humilhar. Esse é companheiro das obras malignas. Graças a Deus, isso aqui a gente já tem aprendido a fazer. A gente humilha as pessoas, mas a gente já tem muito. Nós temos nos esforçado muito para não humilhar dando. Esse é um mérito dos espíritas. Há quem dá para sondar a extensão do mal. Eu vou dar um presente para minha nora, para saber como é que ela está. Eu estou desconfiando dela. Não confio nela. Vou parar de ficar dando exemplo. Cada um pensa aí no seu. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Eita. Falei, por que eu vou parar de dar exemplo? Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quantos de nós têm feito isso? Eu quero estar entre os que doaram para a lista. Lista de WhatsApp tem feito isso demais. Ao invés de você responder no privado para a pessoa, só para a pessoa, ó, vou doar tal coisa para ajudar. Você manda lá, no meio de todo mundo. Porque você quer que todo mundo saiba. Percebem, gente? Aonde está a caridade para nós? Há quem dá para prender o próximo, para explorá-lo. Quando eu dou um celular para um filho, mesmo que eu esteja exausta, é uma forma de exploração. E longe de mim condenar quem faz isso, porque às vezes a exaustão é tão maior. Mas se a gente começa a perceber isso no cotidiano, a gente começa, gente, a entender do porquê não fazer, do efeito disso em nós. Em todas essas situações, agora olha a sabedoria do Emmanuel. Na maioria dos casos, então deve ter alguma exceção, quem dá ainda se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. Então veja, na economia divina, mesmo nós que fazemos tudo isso aqui, eu vou falar nós, quem for a exceção, não se sinta julgado. Estou falando nós. Nós, ainda assim, estamos fazendo melhor do que quando a gente não dá nada.
Mas não dá para continuarmos nessa ilusão. Não dá. Porque não estamos dando de nós. Você já parou para pensar que numa cesta básica você não produziu o arroz, você não produziu o feijão, você não tirou o óleo, você não deixou o sal secar, você só comprou ela. A última vez que eu falei isso numa casa espírita, foi inclusive na minha casa espírita, uma pessoa falou assim, não, mas aí não me sobrou nada, ué. Porque mesmo daquele que nada tem, até o que tem, gente, precisamos tirar de nós aquilo que nos prende ao passado. E esses conceitos e essas ilusões não fazem sentido. Nós que já temos uma definição, veja, caridade, gente, é uma das palavras com mais. Todas as palavras têm muitos sentidos. A gente chama de polissemia, né? O Cristo, inclusive, nunca usou essa palavra caridade. Ele usa a palavra amor. Nós reconhecemos essa palavra caridade porque, quando traduzido para o grego, os gregos tinham a palavra caridade para o amor ágape. O Cristo, o Cristo, reconhecia tudo como amor. E Kardec foi tão astuto que ele perguntou qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Porque se fosse perguntar para nós, talvez fosse naquela lista lá, ué. Não, ele queria saber a de Jesus. E aí nós temos a célebre resposta, que é um plano de trabalho. Ser benevolente, ser indulgente e perdoar. Mas não é benevolente para qualquer um. É para com todos. Mas não é ser indulgência, não é ser indulgente com as imperfeições de qualquer um. É de todos os outros. E perdoar as ofensas. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós e, portanto, a expressão mais completa da caridade. Mas o Paulo já falava isso lá antes. E sempre existiu a ideia do amor em nós. Porque nas histórias mitológicas, o Deus mais velho que existe é uma deusa. A deusa do amor. Ishtar. É o registro mais antigo que a gente tem de uma deidade adorada. Então, não é novidade para nós. O que é novidade para nós? Aplicar. Ter um programa. Reconhecer que a caridade ela tem que ser reconhecida nos seus aspectos espirituais, sociais e materiais. Ela é um todo indissociável. De que a caridade é um mecanismo de equilíbrio social no mundo que estamos. De que no tempo ela integrará o currículo de todas as escolas, em especial hoje das escolas espíritas. De que o bem social precisa ser constante, gente. Precisamos continuar com o bem que fazemos socialmente. Só não podemos fazer dando como Emmanuel nos revelou. O bem social é um caminho de experiências no bem. E são as experiências no bem que dão base para a fé. A fé é uma experiência na lei divina. E por isso que a fé é a mãe da caridade. Tem um texto, eu não quis trazer, segui um outro caminho, mas tem um texto na Revista Espírita que fala: eu sou a caridade, depois eu sou a esperança, depois eu sou a fé. E a fé fala assim, ó, sou a irmã mais velha das outras duas.
Porque não tem como ter caridade sem fé. E não tem como ter fé sem experiências no bem. Porque o bem não é a caridade. O ato do bem não é a caridade. É uma experiência. E temos tido. Por isso somos caridosos? Não. Mas já temos tido experiências no bem. A maior miséria que vivenciamos no mundo moderno é a miséria moral, que vem arrastando o ser para uma vida desregrada, de prazeres fúteis e que não propiciam uma alegria duradoura. Por isso, a nossa posição, frente ao compromisso da caridade, tem que ser compreendida e praticada para não cairmos em discussões filosóficas, não cairmos nos nossos interesses, é todos aqueles dar que a gente viu lá, tudo interesse pessoal. Nas projeções individuais ou nos personalismos social. Então, se ela gera um bem social, atenção para que ela não se transforme numa forma de projeção. É sutil. E que tantas dificuldades trazem para o relacionamento espiritual entre os grupos e seus integrantes. Por que entre seus grupos, gente? Porque não sabemos ainda praticar a caridade sozinhos. Não sabemos. Precisamos experimentá-la em grupo. E eis a função da casa espírita no novo milênio. Ser o laboratório do espírito para a experiência do bem que faculte o exercício na existência cotidiana, ali no dia a dia. Porque, veja, se eu tenho este programa, eu preciso, então, cessar um verbalismo. Prestem atenção nesta orientação. Prestem atenção. É necessário, estávamos falando agora há pouco, das dificuldades que o relacionamento entre os grupos e os seus integrantes tem, não é? Todos nós temos, todos nós. É necessário cessar a época, acabou, a época do verbalismo vazio. Há muitos séculos a humanidade tem vivido uma época de pura predicação, sem exemplos. Só falamos. Só falamos. Tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, faça assim, faça assado. Definimos comportamentos. E chegamos num tempo de comportamentos tão definidos que agora nós temos jargões emocionais, não é? O Instagram estabeleceu, né, as redes sociais, TikTok, estabeleceu isso como código de conduta para nós. E aí você recebe uma frasezinha daquela e você adota como um lema de vida, não é? Jargões emocionais estão nos distanciando da consciência do ser espiritual que somos. Não vou falar nem do universo profissional que tem sustentado isso, porque, infelizmente, esse universo tem uma intenção lucrativa por trás disso. Mas nós estamos consumindo isso, como se fosse nossa tábua de salvação. O que temos visto em todos os tempos? Tribunas, púlpitos, livros, prolixidade de pedagogias gratuitas. Nossa Senhora! Dentro de uma multiplicidade assombrosa de demagogos e de arautos. Todo mundo tem uma solução para a humanidade agora, não é? Assista minhas próximas 4 aulas que eu vou ensinar como. Não é assim? Clique abaixo, assista 4 aulas gratuitas. Eu não estou condenando, estou revelando. Estou revelando. E a gente compra, não compra, gente? Compra. Perca. Olha, eu vi isso uma vez numa entrevista no Sem Censura, há muitos anos atrás. Toda vez que revista quer vender, desde a década de 90, sabe o que ela põe na capa? Seque a barriga em 4 semanas. Eu vi isso de um editor. Ele falou, quando eles precisam vender revista, eles escrevem lá, seque a barriga em 4 semanas.
Aí, com o passar do tempo, eles foram reduzindo. 3 semanas. 7 dias, perca 20 quilos. E a gente acredita. E você compra a revista, não é? Ou você entra no... Siga aqui, né? Compartilha aqui. São esses os demagogos das pedagogias gratuitas. Chegaram os tempos. Olha, gente, agora está ficando ruim para nós. Chegaram os tempos da iniciativa própria, do esforço pessoal em favor da iluminação consciencial, do indivíduo perdido no oceano da coletividade. Cada homem deve, pode possuir qualidades de autodidata. Nós já sabemos aprender por conta própria. Já sabemos. Precisamos é fazer esforço. Precisamos é nos debruçar. Não dá para continuar comendo, né? Absorvendo aquilo que outra pessoa mastiga e joga para mim. O que quer dizer, gente, que o tempo das palestras está acabando. As casas espíritas precisarão aumentar os espaços de ação e diminuir os espaços de falação. Cada homem deve e pode possuir, os espíritas necessitam compreender essa necessidade. Ele insiste, no campo individual. Não dá para fugir disso. Não estão percebendo que a eles compete organizar sua consciência verdadeiramente cristã numa civilização da fome e da febre do ouro. Gente, a gente está gordo porque a gente está com fome. Mas não é de comida. É daquele pão que nos sacia. A gente está com sede. É daquela água que quando a gente bebe, você não tem sede nunca mais. E por isso que a gente está quente por dentro. Porque a gente está vivendo uma febre. A febre de que todo mundo pode ter tudo. É o meu direito. Quando, gente? Quando isso se estabeleceu entre nós? Nós não precisamos de tudo isso. Nós não temos necessidade. Aliás, é uma lição do Emmanuel. O necessário. A partir de uma frase do Cristo. Mas uma coisa só é necessária. E ele segue. É preciso que arregimentem os exemplos, trabalhando, enfrentando corajosamente, sem estagnação, sem fanatismo. Eu cresci no movimento espírita para ver agora espíritas fanáticos. A nossa esperança era que o movimento espírita não tivesse. E temos agora os nossos ídolos vendendo cursos do mesmo jeito, com assinaturas mensais. E eu não estou julgando-os, isso é problema deles, mas estamos entrando muito rapidamente na mesma repetição com o qual eu abri a nossa tarde. Não deu nem 2000 anos e estamos repetindo isso. Não, essa aqui é importante. É doloroso que sejamos, somos nós, as mentalidades que deveriam estar afinadas às obras, mas nos perdemos no lábaro ingrato de doutrinações inoportunas e desnecessárias, que é o que a gente faz com todo mundo. Doutrinamos inoportunamente, inadequadamente, quando nem nós praticamos. Quem sabe não chegou a hora da gente entender que era papel da dona Marilda. Gente. Oh, deste espírito amigo. Né? É verdade. Não, isso é fiasco mesmo. Era o papel dela erguer a obra. A nossa é de dar o exemplo, porque o colosso de pedra está aqui. Olha essa sacudida. Mas não faltam no mundo as obras materiais. Estes grandes colossos de pedra que assombram as iniciativas dos ousados. Eles ficaram, de fato, com o apostolado da pobreza, da humildade de Assis, na restauração do cristianismo. Porque agora nos compete
o exemplo na ação, na tolerância, no trabalho, no esforço, na piedade, na resignação. Essa sim, a alma desses gigantes de alvenaria. Nosso papel não é mais multiplicar obras, é dar alma para elas. Porque a arquitetura precisa de alma, precisa de sentido. E por isso, nossa fé precisa ser realizadora. E as nossas cátedras precisam ser quentes, aquecidas, mas não com as ilusões. Porque o tempo destas palavras passaram. O tempo atual é dos atos. Aliemos os nossos esforços e cuidemos, pois o mundo está intoxicado pela generalização da cultura sem base, sem bússola, sem norte espiritual. Este texto está na necessidade de ação do livro Ação, Vida e Luz, de 1991. Um ano depois, um ano antes, a evangelização estava sendo organizada em Sacramento, 1990. Porque a equipe da verdade tem plano só: evangelizar espíritos. Mas vejam só, vou adiantar porque eu preciso que vocês trabalhem. Hoje é sábado, é dia de trabalhar. Ou vocês acharam que ia ter folga? Não. Gente, onde o nosso projeto tem que se dar? Na família. É o contexto. É o local. Se todo projeto pede um lugar, o lugar do projeto de caridade é na família. E eu sei que todo mundo respirou fundo aí, porque eu escutei, ouvido de professor é terrível. Escutei uns 6 assim, ó. Eu sei, porque é lá que está a nossa labuta, gente. É ali que está a realidade do Evangelho. Porque é na família o campo onde os processos de progresso dão ascendência ao espírito. É lá que praticamos a caridade no seu aspecto mais amplo. Será que tem sido aonde estamos direcionando as nossas práticas? Será que nós temos reconhecido nossos compromissos de fé, os compromissos mais íntimos no nosso lar? Vocês têm tido fé nos parentes de vocês? Fé não é acreditar, não é? Porque fé é eu sei que vai dar certo. Isso é fé. Crença é quando eu acredito. Como ser caridoso se nem mesmo eu ando acreditando nos que estão comigo? Ah, esse menino não vai virar nada. Ah, meu marido não tira a bunda do sofá. Ah, eu adoro contar essas coisas, gente, porque é isso, não é? É isso que a gente pensa, gente. E a gente é gente. E a gente precisa evangelizar gente. E toda a gente. Porque é isso que nós temos que entender. Nós não seremos santos. Nós não seremos missionários. Mas podemos começar esse processo no cotidiano, em família. Porque qual é o nosso elemento construtivo? O movimento da caridade. Eu adorei descobrir isso aqui. Descobri para o nosso estudo, estando aqui. Porque em Kardec, a caridade é tomada como virtude. E tem que ser. Em Kardec, a verdade alcança a todos. Eurípides quer alcançar a nós. Ele conhece as nossas necessidades. Então ele nos revela: a caridade é um movimento. E um movimento precisa de estímulo. E este movimento divino já existe em nós. Só Eurípides poderia dizer isso.
Ele está falando, ó, você já tem esse movimento. Você pode movimentar com o que você tem. Porque se eu estimular isso, esses estímulos vão criar movimentos, estes movimentos criarão efeitos e os efeitos terão transformação. Porque se eu não tenho movimento, eu não tenho efeito. Se eu não tenho efeito, eu não transformo nada. E por isso que estamos todos aqui num sábado, gente. Viemos em busca de movimento, estímulos, estímulos, juntos, porque nós não damos conta de trabalhar sozinho. Deveríamos, porque é a nossa época agora, época do trabalho autodidata individual. Por isso, eu quero convidar vocês. Recurso simples. Cada um de vocês escolha, por favor, 3 tirinhas de cor. Tem muitas, tá? Dá para puxar à vontade. Escolha aleatória, eu vou conduzindo até chegar aí no fundo. Vai tirando, é um lado mais facinho, pega 3 cores, tem uma colinha, eu vou continuando. Veja, se nós não compreendermos que nós temos um material de construção íntima, se nós não entendermos que o ser espiritual, ele precisa entender quem é para que ele transforme isso, nós continuaremos num movimento que não sai do lugar. Nem sei se a física tem isso, né, Lucas? Mas é como nós estamos. Fingindo que estamos em progresso, mas sem sair do lugar. Mas a própria física, gente, diz para nós que o primeiro movimento, quando estamos parados, é o que gasta mais energia. Porque depois que eu estou me movimentando, eu não preciso da mesma energia. Concordam? A ciência já comprova isso há alguns séculos. A gente estuda isso lá no colegial, da inércia, não é mesmo? Cada um de vocês estão escolhendo cores que sirvam para simbolizar sentimentos. Sentimentos. Porque os nossos sentimentos nascem da elaboração dos nossos pensamentos. Esses pensamentos que elaboramos cotidianamente. Se a todo instante estamos elaborando pensamentos, quer dizer que já temos um movimento, mas que não é caritativo. Portanto, estamos nos movimentando contrário às forças do bem. E por isso estamos cansados, exaustos, sem forças para nada. Este movimento em cada um de nós precisa iniciar-se na clareza de a quem eu quero alcançar. Porque todo projeto não pede um usuário. Se eu for fazer um hospital, eu tenho que lembrar que no hospital haverá doentes. Se eu for fazer uma casa, moradores. Se eu for fazer um restaurante, todo tipo de gente, porque eu não sei o tipo de gente que vai num restaurante, não é? Mas, no nosso projeto de caridade, eu já sei quem eu preciso atingir, não sei? Quem é? A família. A família. A caridade é o movimento que sai de dentro para fora. Por isso que o Cristo a resume no maior mandamento. Qual é o maior mandamento?
Amar, vamos inteirinho, vai, gente. Não é só amar, não. Ô, gente, você está precisando estudar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus é inteligentíssimo. Questionam para ele qual é o maior mandamento. Ele pega o que já existia entre os hebreus, não era? Amar a Deus. Ele fala, então, eu vou só ampliá-lo. Porque Deus está no outro. Amar a Deus, ó, um movimento que expande onde Deus é. Veja, eu não disse onde Deus está. Onde Deus é. Porque quando a voz, lá para Moisés, fala na sarça ardente, o que ele fala? Eu sou. Lembra disso lá? Quem nunca viu isso, assiste aquele filme O Príncipe do Egito. É uma ótima forma da gente entender o Gênesis. Eu sou. Então, onde Deus é, para nós, só compreensível na natureza, não é? Ali é onde Deus é. Então, amar a Deus é ampliar a minha compreensão do todo, entendendo que ao meu redor e em mim, porque eu também faço parte do todo, está Deus. E onde está o outro? Também em Deus, no todo, não é? Porque a hora que eu entender sentindo Deus no outro, eu poderei amar a mim. Eu vou me situar. Estamos exaustos, gente, porque estamos nos movimentando sem uma direção. A gente está tentando fazer a caridade. A gente está tentando ser melhor. Mas estamos sem um sentido vetorial, ó. Nós não estamos sabendo, nós estamos atirando para tudo quanto é lado. Por isso que a gente está consumindo horas de redes sociais. Porque qualquer migalha de satisfação me dá suporte. Satisfaça um pouquinho, segue a sobrevivência. Isso não é viver, amigos. Isto não é viver. Às vezes, estamos até mortos na própria existência. Porque viver e morrer, gente, não tem nada a ver com o coração batendo. Nada a ver. Às vezes, estamos socialmente ativos e funcionais, mas não estamos vivos. Este semestre, fomos convidados a gerar um trabalho através deste livro. E neste livro, um dos capítulos fala sobre isso, sobre a vida e a evolução, e como, por exemplo, Paulo estava morto até encontrar com Jesus na estrada de Damasco. Pedro estava morto. Que hora que o Pedro nasceu, gente? 3 vezes. Quando ele negou 3 vezes. Aquela hora, ele nasceu. Magdala. Que hora que ela nasceu? Quando ela lava os pés do Cristo. Ou quando ela escolhe viver com os leprosos. Percebem que estar vivo é estar consciente do caminho a seguir. Não tem nada a ver com o coração batendo, gente. Porque na nossa ilusão, os espíritos desencarnados não têm coração batendo. E tem, gente. Eles estão vivos igual nós. E a gente chama eles de morto. Não é?
E às vezes estamos mais mortos do que eles que estão de lá ativamente servindo. Percebe? Trabalhando 8, 12, 15 horas, talvez estejamos mortos, mas trabalhando 12 horas. Então, se eu não percebo o sentido claro de quem eu preciso alcançar, eu talvez esteja andando à beira do caminho. E estes três marcadores aí são para isso. Se os nossos pensamentos têm cor, e eles têm, cor, textura, odor, peso, e colorem os nossos sentimentos, é hora de direcionarmos como um projeto claro de trabalho, que não dê margem para as dúvidas, foi assim que Kardec nos ensinou no começo da tarde, a quem ele se destina. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, é o suficiente, porque a gente já sabe, a gente só precisa lembrar. Quem são as 3 pessoas que hoje, não é amanhã, hoje, vão receber um ato de bem seu? Qualquer pessoa é resposta de aluno preguiçoso. Não é qualquer pessoa. É aquele que você tem do seu lado. Sabe por que eu falo isso para meus alunos preguiçosos? Porque você quer resolver um problema complicado, pede para um preguiçoso fazer. Ele vai saber a melhor forma de fazer rápido para ficar livre, porque ele é preguiçoso. Todo preguiçoso é inteligente demais, sabe? Não. Nós temos que ter ciência do que estamos fazendo. Não é qualquer pessoa. É a pessoa. E tem mais. Ao falar qualquer pessoa, você pensa, eu vou pegar os mais fáceis, né? Entendeu? A gente é esperto demais, gente. A gente é esperto demais. Não, não é qualquer pessoa. É na família. E é aquele que você sente que precisa do seu bem. Ninguém mora sozinho. Ouvido de professor. Ninguém mora sozinho. Porque quem mora sozinho escolheu estar só. Só. Está rodeado de gente no mundo. Porque a gente não faz caridade só com quem a gente mora. Porque família não é só quem a gente mora. Eu acho que eu encontrei o Lucas nessa existência 5 ou 6 vezes na vida, se foi isso tudo. O Lucas é um irmão meu de coração. A gente passa 5, 6 anos sem se ver e quando a gente se encontra, parece que o tempo não passou. Então, gente, é preciso exercitarmos estes laços. Estes laços. 5 minutos. Não precisa mais do que isso. Cada um deles, 3 cores, pense na pessoa. Não precisa pensar ainda no bem que você vai fazer. Pense só na pessoa. Pense na cor e defina. Esta pessoa é a tal. Em 3 pessoas em cada uma dessas cores. Pessoas que hoje. Não, cada corzinha é uma pessoa. No total, 3 pessoas. São cores porque os nossos sentimentos têm cores. E que você hoje vai precisar fazer algum bem. Hoje, não é amanhã. É hoje. Que aí, gente, vai ter um monte de horas ainda pro resto do dia. Até a noite. Serve à noite também. Para o espírito existe distância? Gente, imagina na época de Jesus. Aquilo é que era distância mesmo. O homem ainda pegava e andava e ia e encontrava a mulher samaritana. Porque Jesus quis encontrá-la. Ele estava andando e falou: agora vocês continuam andando aí, que eu vou ali, ó. Foi lá e encontrou com ela. E teve o mais belo diálogo. Vocês já repararam que a mulher samaritana tem o maior diálogo
de todos os registros do Cristo. Ele quis encontrar com ela. Agora, outro aluno danado, né? Aluna, no caso. Porque, gente, nós temos distância no mundo de hoje. Você cata um celular, você fala com a pessoa na hora. Eu desloquei 14 horas de viagem. Cheguei na casa. Sabe o que eu ia contar para vocês? Falar assim, ó, eu me sinto na casa dele como filhos, né? Mas eu pensei, nossa, vai parecer que eles são mais velhos, sabe? Não, não. Me sinto, é a segunda vez que eu fico na casa deles, eu chego lá, fico até emocionado de falar. Eu falo assim, gente, mas parece que eu estou na minha casa, sabe? Então, e aí eu liguei para os meus filhos lá em Goiatuba, e cadê a distância? Sabe? E o meu filho tem 7 anos. Papai, você já chegou? Eu estou falando com ele. Tá vendo, gente? Não tem distância para nós. Gente, nós estamos na pior hora do mundo para ser bom. Não tem desculpa, gente. Não dá para inventar desculpinha. Ah, não tem dinheiro. Ah, hoje em dia, gente, a coisa mais fácil do mundo tá achar caminhos que substituam o bem. O bem, não no sentido de bem com M, o bem coisa. É tão fácil hoje em dia. Cheio de obras colossais. Pensaram nas pessoas? Todo mundo? Bom, isso que vocês fizeram agora foi um compromisso perante a consciência de vocês. As 3 fichinhas é um lembrete energético, porque o espírito, quando pensa, cria painéis. E esses painéis imagéticos estão na nossa ideoplastia. Os artistas, eles experimentam isso. Eu ainda narrei isso no livro. Me lembro um amigo, artista, que estava em profundas dores, e aí o amigo espiritual vem e fala assim para ele: sabe o que você está sofrendo? O efeito do pensamento das pessoas que visitam as suas obras no mundo, e quando a veem, ligam os seus pensamentos a você. No mundo. E não é porque ele é artista, não. É porque o pensamento dele está lá, ó. Está registrado. Como agora o meu pensamento está chegando a um monte de pessoas que eu nem os conheço, mas estou, neste instante, me tornando responsável pelo que digo. Quando isso se expande, eu preciso começar agora a ter esse cuidado, ó, de pensar. A fichinha aí nada mais é do que uma notinha para você lembrar. Os sonhos, em geral, são as notinhas nos lembrando pessoas que esquecemos, afetos que deixamos para trás, culpas, remorsos. Por que não lembrar conscientemente agora e nos dirigir a isso? Até porque, gente, cada um de nós pode fazer com esses 3 escolhidos aí hoje, porque às vezes você vai topar o desafio, não é assim que os coach fala, em 7 dias. Em 7 dias, escolhe 3 pessoas por dia. De hoje, de sábado a sábado. 7 vezes 7, 49. Não, não vou fazer isso, não. Usar os meios dos outros, não. A gente precisa ter lucidez, gente. A gente precisa ter consciência. E, obviamente, que se o tema era esperança e caridade, então eu deveria falar de esperança e caridade, né? Mas eu quero encerrar, a partir destas 3 pessoas aí, perguntando para vocês quais sentimentos vocês atribuem às cores escolhidas. Eu vou perguntar para 2 pessoas só. A primeira, alguém quer falar antes que eu aponte? Que eu vou perguntar. Um sentimento relacionado à cor. Por exemplo, eu escolhi azul
vou falar um meu, né? Porque eu estava começando a palestra, o Moacir Camargo, que, aliás, é o personagem principal deste livro, do qual a gente se debruçou enquanto músico, me mandou mensagem vibrando para estar aqui. Então, até meia-noite eu tenho que fazer algum ato de bem para o Moacir. E o sentimento de azul é de gratidão. Gratidão. Porque ele me oportunizou organizar este livro enquanto médium, e com este livro eu percebi o alcance, porque nesses 40 anos eu tinha muito medo da vaidade, e aí eu não produzi nada, nunca expandi nada, porque eu falava assim, qualquer coisa que eu aparecer, minha vaidade vai vir à tona, né? Resultado, gente, continuei vaidoso do mesmo jeito. Ou seja, o bêbado tem que ser dono de bar, porque a gente não progride fugindo da gente. E aí, o Moacir amorosamente aceitou, né? Mais do que aceitou, endossou esta experiência para resgatarmos o belo entre nós, porque até isso nós espíritas temos nos distanciado das belezas. A gente vive e fala assim, nossa, olha que grama bonita. Ninguém mais vê a relva verde e macia dos campos. É só grama. E ela é um problema. Melhor cimentar o quintal. É mais prático, é mais útil. Não é? Quem pode contar um sentimento seu? Vou começar lá no fundão. Vai lá. Ah, tá vendo? Já sabia, então já sabe a resposta. Que sentimento? Só uma pessoa. Não precisa falar a pessoa, hein? Só o sentimento. Amor. Poxa, escolheu um difícil, hein? Alegria. Quem mais? Amor. Gratidão. Mais alguém? Esperança. Doçura. Vamos mais, gente. Leveza. Saudade. Ninguém tem saudade de coisa ruim, né? A gente só tem saudade de coisa boa, né? Tá vendo por que a gente precisa estar em grupo, gente? Porque sozinho ninguém fala. Mas em grupo a gente fala, sabe? Eu quis trazer para vocês a alegria. Porque estamos vivendo tempos sombrios e estamos endossando essas sombras. Estamos adotando estas sombras, porque é óbvio que a fé e a esperança vão nos dar condições de vivenciar a caridade. Mas eu fiz uma descoberta e já tem alguns anos em torno da caridade e queria compartilhar com vocês. Porque se a contribuição nossa precisa ser do coração, e a boca fala do que está no coração, registra Lucas o ensino do Cristo, não é com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A alegria de ver esta casa inaugurada é possível de ser imaginada. Veja, foi assim que nós abrimos a nossa tarde, né? A alegria de inaugurar esta casa. O Chico vivia falando isso. Sou uma pessoa bem-humorada, carregando uma engrenagem que está pesada, mas o carrego com muita alegria. Há 20 dias atrás eu estava fazendo uma palestra lá no interior das goianidades, né? E uma pessoa falou assim para mim, engraçado, Noah, você é um palestrante pop. Eu fiquei tão sem graça com aquilo, que eu falei assim, como assim pop? É que você não faz palestra, né? Você tem uma alegria. Esse foi o gancho para eu falar. Porque, veja, gente, eu não sou palestrante pop, não. Não sou, não, gente, porque eu não sou palestrante. Eu estou aqui para falar do que eu tenho feito esforços hercúleos
para tentar ser. Porque eu fui criança obsidiada, custosa, que apanhou com o evangelho. Até os 14 anos eu apanhei todo dia, porque o dia que eu não apanhei, eu apanhava 2 vezes no outro dia, então a estatística mantia. E quando a minha mãe acabou de ler o livro, foi uma das primeiras, né, mães sendo mães, né? Quando a minha mãe acabou de ler o livro, ela disse assim para mim: Ei, meu filho, valeu todos os esforços. Porque eu me lembrei, quando eu tinha 5 para 6 anos, eu não coloquei isso no livro, mas ela se lembrou, que um dia nós chegamos numa casa espírita muito querida e uma amiga da minha mãe chegou, viu a minha mãe, né, cuidando de um menino muito custoso, com mais 4 outras crianças, enfim. Ela falou assim: Ah, não, Denise, pelo amor de Deus, dá esse menino. Eu tenho certeza que essa pessoa falou num contexto de muita brincadeira, né? Eu tinha 5 anos. O que eu pensei? Meu Deus, minha mãe vai me dar. Minha mãe vai me dar. E eu tô, né? Não pode falar palavrão, gente. Tô danado, é. Tô lascado, né? Pois, gente, a minha mãe virou na frente dessa pessoa e falou assim: Eu dar a razão das minhas alegrias? E eu nunca esqueci isso. Nunca. É claro que eu continuei dando trabalho. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vejam, se nós não começarmos a construir a alegria como um fenômeno espiritual, a mesma caridade que ontem, quinta-feira, o Zé nos disse, é um sentido do espírito. A caridade é espiritual. Nem os nossos sentidos, gente, são do corpo. Aí agora vai parecer que eu estou falando, fazendo propaganda, mas não é. Um dos capítulos é só sobre, porque é um livro sobre arte em geral. Nem ouvir, ver, falar são sentidos do corpo. Quem sente, ouve, fala é o espírito. E precisamos voltar a sentir. E isto é tão real que quando você chega num lugar e uma pessoa está muito alegre, você percebe. Que sentido é esse que te permite perceber? Porque temos um corpo espiritual, que Kardec chama de perispírito, e é este perispírito que media as relações com o nosso ambiente, porque ele não escuta no ouvido, porque a propriedade dele é global, ele sente pelo corpo inteiro. Ah, mas como assim ele sente? Ele é autônomo? Ele tem a mesma autonomia que o meu corpo está tendo agora. Eu não estou falando bate coração, respira, manda sangue. Não. É um automatismo. O corpo espiritual também tem este automatismo, mas no universo que lhe alcança dos nossos sentimentos. Porque na fisiologia do ser, a alegria, ela tem uma construção energética. Esta é a molécula da alegria, estruturada no nosso perispírito. Porque no perispírito, o que movimenta ele são as vibrações dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E por isso a alegria é uma força nutritiva, uma vez que ela é capaz de reabastecer energeticamente os circuitos íntimos do ser, revigorando-as. Eu coloquei aqui como se nós estivéssemos vendo no laboratório do invisível, num microscópico espiritual, não no mundo espiritual, espiritual, gente, porque somos espíritos aqui, ó, neste instante. As alegrias,
as dores, as tristezas, a confiança, a gratidão, toda a fisiologia do ser se dá aqui neste instante, ó. E eu preciso reconhecer que a propriedade desta molécula é captar vibrações, agregá-las como conteúdos, potencializando elas, ó, em forma de irradiação que imanta. Esta é a propriedade da alegria. Porque a alegria é um estado salutar, luminoso e altamente vibrátil. Todo mundo já viu vídeo de gente rindo e começou a rir. Se isso acontece na fisiologia hormonal do corpo físico, imagina na fisiologia do perispírito, cujo espírito organiza e direciona as duas. Imagine se eu tiver um conjunto dessas moléculas, ó, aqui uma única, aqui um conjunto delas. Elas se reúnem e potencializam. Entra isso aqui, olha o que sai. Olha o que irradia. Por isso que eu preciso compreender a caridade como um compromisso que me traz alegria e prazer. É por isso que o homem se sente equilibrado e alegre consigo mesmo, porque o ato da caridade gera em nós a multiplicação. Pensem comigo, a alegria não é isso aqui, ó. A alegria é esta molécula que quando recebe um ato do bem, a multiplica. Percebem por que precisamos entender o ser espiritual? Porque eu garanto, por experiência própria, que as alegrias de vocês agora serão redimensionadas. Porque vocês verão partindo de vocês isso. Porque somos seres imagéticos. O pensamento em nós se dá por imagens. E a misericórdia da equipe Eurípides, ao nos orientar, como faziam com Kardec, porque Kardec também tinha médiuns desenhistas. Eles registraram a casa de Mozart em Júpiter, a casa do profeta Elias. Eram pinturas, porque precisamos educar o espírito. Um amigo espiritual diz que se fosse necessário mais recursos para sermos felizes, Jesus teria acrescentado nas suas lições. Mas não. O Senhor já sabia que bastava o pão de cada dia. Aí nós vamos criando fantasias, ilusões, querendo uma felicidade que está na mão dos outros. Achamos que isso é alegria. Então, não confunda a alegria que o outro te dá. Isto é um privilégio, o privilégio de quem tem amigos, não é? Não confunda esta alegria. A alegria nasce em nós. Nasce das experiências coerentes com os fluxos divinos, que se multiplicam entrando X, saindo 10, 20, 30X. Irisdescente. Por isso, nos diz o amigo espiritual, quando nos orientava destes trabalhos, que aos santos criamos, agora me fugiu o nome, mas tem um nome aquilo lá na história da arte, a gente tem um nome certinho para aquilo. Né? Essas auréolas, aquilo era a expansão do estado de alegria. E aí, eu vou encerrar mostrando o óbvio, porque numa coincidência muito feliz, propiciada
na lembrança, né, da imagem da alegria da casa, né, porque foi muito feliz essa coincidência, além da leitura de Carita, né, que fala, ela encerra, fala, para mim, ela encerra falando as alegrias da beneficência. Quando o amigo espiritual nos trouxe como parte, essa parte mesmo, olha lá, ó, porquanto a beneficência é inexaurível. Ou seja, não acaba nunca. É claro, é uma propriedade da alegria em nós multiplicar. Ué, gente, tudo que é multiplicado não acaba. Não acaba. Entra um, sai 10, ué. Aí você usa um do 10. Esse um é 10. É uma progressão geométrica, exponencial, não é? Nos nossos talentos. E aí o amigo espiritual, porque a gente acha que as coisas vêm fácil, não vem nada, né? Vieram esta fisiologia da alegria, ele falou assim: agora estude no Evangelho aonde está a alegria. E aí, aquele tempo ainda não tinha esses recursos de busca e tal, né? E aí eu fui, um por um, texto por texto do Evangelho, texto por texto. Veja o que eu encontrei. A beneficência do Adolfo, bispo de Argel. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e as mais doces alegrias do coração. Uma citação da alegria. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Segunda citação. No mesmo texto, que deve ter 4 ou 5 parágrafos. Quais as festas mundanas que se pode comparar a estas festas jubilosas quando, representantes da divindade, levais a alegria a estas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e amarguras? Terceira citação. Ó, compreendeis quanto são deliciosas as impressões daquele que vê nascer a alegria onde, gente, é palavra de lugar. A gente só usa onde para lugar. Então a alegria ocupa um lugar em nós. Por isso que não era qualquer pessoa. É as pessoas que ocupam um lugar em nós, que são nossas injunções, nossos vínculos. Momentos antes, só havia desespero. É claro, o desespero não vai ser catalisado na molécula da alegria. Mas quando eu forneço para a pessoa uma vibração com tônus energético, ela expande. E o desespero deixa de vibrar. Ao praticar-te beneficência, eles estavam semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, é verdade, gente, é um exílio, mas pode ser como o do Chico, que eu carrego com alegria. Serás para eles consolação. É o que queremos, é o que buscamos. Mas para termos consolação, precisamos expandir a alegria. O antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio de Deus amor. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, somente Deus o sabe. Porque nós não sabemos o que está por vir, nós não sabemos do amanhã, mas precisamos confiar. O exercício da confiança gera fidelidade. Fidelidade dá condições que eu acredite no bem. Acreditando no bem, eu o pratico. Praticando o bem, eu tenho experiências suficientes para experimentar a fé. A fé consolidada dá
esperanças ao porvir. Eu não as tinha antes, eu só acreditava, mas agora eu não só acredito, como eu sei. E porque eu sei, eu anseio. E quando eu anseio, a esperança surge. A esperança no ato do bem. E eis a caridade movimentando a todos nós. Cada uma dessas cores aí, com esta setinha, pode ser a cor que você vai escolher, vai direcionar para a sua molécula de alegria. E acionada na alegria, ela vai expandir. E expandindo, o projeto de caridade inicia-se. E por isso que ele não pode começar amanhã. É hoje. Como um compromisso. Na nossa escola, precisamos do mesmo compromisso que nós tínhamos na escola. Tem tarefa, tem colega, tem professor, tem o dia do quadro negro, que você vai lá para fazer as tarefas. Essa é uma lição de Emmanuel. No quadro negro não dá para você colar, o professor não pode te ajudar, é você e o quadro para escrever a resposta. Faz parte. Mas com alegria, nós temos condições de caminhar. É por isso que Eurípides tem repetido a lição do Cristo. Tenhamos bom ânimo. Tenhamos ânimo, é alma. Tenhamos alma para prosseguir, porque cada um de nós, talvez, possa pensar como Chico. Chico, se Jesus voltasse a reencarnar na Terra, como ele chamaria? Resposta do Chico, no livro Diálogos e Recordações. Penso comigo que ele se chamaria Alegria, pois todos os que sofrem na Terra estão esperando por ele. Nós também sofremos, gente, todos nós. Mas nós precisamos entender que a dor do outro é maior do que a nós, porque temos recebido muito e dado pouco, doado menos. Mas temos condições de começar. E não vai ser amanhã, vai ser hoje. Porque hoje, com alegria, vocês começam a preparar os 80 anos. Porque é assim que um projeto funciona, não é? Agora encerramos um e começaremos o próximo. Não é nem amanhã, é hoje. Porque hoje começaremos a nos movimentar na casa, sem descanso, porque não estamos cansados. E olha que já são quase 2 horas. Mas podemos iniciar. Por isso eu encerro com uma frase que está no livro. Vivamos a alegria que nasce da caridade bem praticada, sustentados pela fé que só o bem vivido pode conceder. O Mestre inesquecível nos mostrou o caminho ao inaugurar entre nós o sol da verdade, que dele, o Mestre, brotem nossas esperanças no porvir. Como nós, nesta tarde, fomos caminhando de um dia comum, com a primeira imagem, e encerramos com este pôr do sol. Mas um sol que não se põe nunca mais quando nascer dentro de nós. Parabéns pela nossa casa, por esta casa, pelos 79 próximos anos, onde seremos nós os trabalhadores da nova primeira hora. Muito obrigado.